Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, dando continuidade aos nossos estudos sobre o humanismo. Se estão lembrados, se estão lembradas, na nossa primeira aula, nós preparamos o terreno, nós discutimos o espírito humanista, né? Nós discutimos esse movimento chamado humanismo, que tem como origem a região da Itália, que hoje nós chamamos de Itália, e que, ainda que exista uma certa valorização do mundo enquanto tal, ainda que exista uma preocupação, um olhar diferente para com o homem, nós nunca podemos nos esquecer que esse período ele está totalmente imerso dentro da Idade Média. E o mais importante é que uma das suas características é, de fato, um período de transição e que, como todo período de transição, existe uma mistura, existe uma combinação de elementos que compõem um determinado status quo com outros elementos que se destoam dessa organização, né, desse estado de coisas. E acontece que no humanismo, justamente aquilo que permanece, vou falar com calma, né, com calma, justamente os elementos antigos ou os elementos que permanecem são os elementos que envolvem a religião. Portanto, quando a gente usa, quando nós nos referimos ao humanismo como um período antropocêntrico, não é verdade, rigorosamente falando, não é verdade. Por quê? De novo, porque o humanismo ele ainda resiste à tradição. Ele ainda resiste à tradição cristã, ao comportamento moral ensinado no cristianismo, e, portanto, não dá para a gente falar de boca cheia em um determinado antropocentrismo. Esse antropocentrismo, como eu disse lá na primeira aula, ele será inaugurado, de fato, com o Renascimento. Então, com o finalzinho do século XV, vamos colocar já para arredondar as coisas, né? Século XVI em diante, né? Século XVI em diante. Por quê? Porque daí nós temos o surgimento da ciência moderna, que daí nós teremos a separação de ética e moral, empenhada lá criada pelo Maquiavel, porque nós teremos filósofos essencialmente racionalistas. O que isso significa? Significa que aquela metafísica imaginada e projetada e arquitetada desde a antiguidade, ela já começa a perder força, né, quase que por completo. Então, é sempre bom lembrar isso aí. Bom, para a aula de hoje, para essa nossa segunda aula, cabe a nós falarmos, ainda que brevemente, dos pilares, né, dos fundadores, dos considerados fundadores da literatura humanista, da literatura humanista. São eles o Alighieri, o Petrarca e o Boccaccio, certo? Falamos muito rapidamente aí no slide anterior o que formalmente cada um contribuiu, né? Formalmente o que cada um contribuiu. Agora, é claro que formalmente pouco nos interessa. O que nos interessa é entender o seu espírito, ou seja, o que eles fizeram que foi de tão novo em relação àquilo que já havia sido estabelecido, ou melhor, aquilo que já estava em voga, ou que estava em voga no momento em que eles fizeram o que fizeram, certo?
Então a gente vai partir para uma análise cronológica. A gente vai começar com o Dante, a gente vai depois passar para o Petrarca e depois, por último, nós falaremos sobre o Boccaccio, certo? Lembro mais uma vez que a ideia não é fazer uma análise exaustiva de cada um deles, mesmo porque me falta conhecimento para isso, e não é do nosso interesse fazer isso. O nosso interesse é mostrar de que modo, repito, de que modo e por que eles são considerados fundadores do humanismo e de que modo que essas três obras irão reverberar o seu espírito, a sua essência para o restante da Europa, em especial, evidentemente, o humanismo português, certo? Então, para que a gente comece a falar sobre o Dante, se você olhar aí, meados do século XIII, início, segunda década do século XIV. O livro mais conhecido do Dante é a Comédia. Né? A Comédia. Aqui você tem, moçada, olha que espetacular, né, cara? Você tem uma imagem feita no período humanista. Então, né, não é aula de história da arte, mas você consegue perceber pela pintura, né? Você olha aqui, vou o slide para conseguir mostrar pelo mouse. Pela pintura, ela já é uma século XV, já estamos no período aqui do Renascimento. Na Itália, Domenico de Michelino, né, que é o autor A Divina Comédia, é o nome da tela, e você já consegue perceber, se você tiver um conhecimento ainda que básico da história da arte, das artes plásticas, você consegue perceber que essa pintura, essa maneira de representar, ela é muito nova. Ainda que em estado embrionário, vamos colocar assim, nessa imagem você já consegue perceber um certo movimento na personagem principal ou no elemento principal, que no caso aí é o Dante, certo? Você veja que ele está de mãos abertas, que ele está mostrando a sua obra-prima e que ele está rodeado dos três locais pelo qual também Dante, a personagem Dante, irá passar a sua jornada. Né? Então, do lado esquerdo, nós temos o inferno, do lado direito, nós temos o purgatório, do lado esquerdo, nós temos o paraíso. Certo? Esse é o rolê, é isso mesmo. Aqui nós temos então as três representações, os três locais pelo qual o Dante lá da comédia irá passar. Se você, como eu estava dizendo, tiver um pouquinho de conhecimento da história das artes plásticas, né, em especial da pintura, você perceberá que um século antes disso, como eram feitas as pinturas? Eram, eram, eram molduras, na verdade. Né? Molduras de santos, havia todo aquele enfoque do torso para cima, e o santo, sei lá, a figura divina sempre em estado de imobilidade. Sempre em estado de imobilidade. Afinal de contas, no paraíso nada muda. Então, essa ideia de imobilidade ela tem que estar presente também nas representações artísticas. Aqui, não. Aqui nós já estamos no período do Renascimento italiano, estamos caminhando, né? Caminhando, na verdade, para essa concretização do movimento renascentista
Então você já percebe um certo movimento. Por que você percebe um certo movimento? Porque, gente, porque tal como os humanistas, os renascentistas estarão olhando para o mundo. E como que o mundo é? O mundo é movimento, né? As coisas são movimentadas, as coisas mudam, né, conforme o tempo passa. Elas são geradas, elas nascem, elas morrem, elas nascem, elas morrem, elas nascem, elas se corrompem, elas deixam de existir, e etc, etc, etc. Certo? Então, só por essa análise aqui já dá para a gente perceber mais ou menos aquilo do que fala, sobre aquilo que fala a comédia. Certo? Então, vamos aí para algumas das características. Eu falei até agora comédia, 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 só que nós conhecemos essa obra pelo título A Divina Comédia, né? A Divina Comédia. Esse adjetivo para a comédia foi dado por Boccaccio. Boccaccio ele foi um grande entusiasta, né? Ele foi um grande admirador de Dante. Aliás, não só ele, Petrarca também e vários outros. Né? Foi um grande entusiasta. E o Boccaccio fará uma biografia de Dante. Nessa biografia, ele coloca a Divina Comédia de Dante. Né? Então, essa ideia do divino, ela divino no sentido mesmo de extraordinário, de monumental, de espetacular, enfim, que está além da compreensão humana, coloquemos assim, né? Essa então qualidade da comédia não está presente no próprio livro. Acontece que esse essa qualidade ela se encaixou tão bem, né, e foi tão aceita pela história que hoje nós a conhecemos essa obra com o nome A Divina Comédia. Você vê que a Divina Comédia, ela vai, vamos colocar, ela é do século XIII. Ah, mas depois do 300 é 400. Beleza, velho. Coloca século XIV, início do século XIV. Início do século XIV. Ainda estamos sob a dominação muito forte da religião, né? Da religião cristã, da moralidade cristã. Sobre o que falará a Divina Comédia? A Divina Comédia ela narra, né, a trajetória de Dante. A Dante, então, é tanto o autor quanto o eu lírico, certo? Quanto o personagem, o eu lírico. Eu lírico porque, na verdade, é uma comédia, né? Desculpa, é uma comédia. É um poema, mano. É um poema composto por 14.233 versos. Eu coloquei essa informação pequenininha, né, de propósito, para que, evidente que você não precisa decorar isso em hipótese alguma, é só para você conseguir dimensionar a magnitude da obra. Ao todo, 14.233 versos. Então, quer dizer, é muita coisa. É muita coisa. Né? Existem estudos acadêmicos sobre a numerologia existente dentro da comédia. Né? Você vê que o número 3 e os seus múltiplos eles são muito, muito significativos para o Dante e porque tem relação com a Divina Trindade. Então, você veja aí que ao todo 14.233 versos é muita coisa. Né? É muita coisa. Bom, então vejamos do que fala a comédia. Vai narrar a trajetória, vai contar a trajetória, vai contar a visita que Dante fará ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. Esse processo, essa trajetória,
ela é nesta ordem. Ele vai para o inferno, vai para o purgatório e depois ele vai para o paraíso. Bom, eu dividi aqui muito toscamente características essenciais de cada um desses lugares. Então, a obra ela começa da seguinte maneira: o Dante ele está dormindo e ele acorda num lugar escuro que ele identifica como sendo uma floresta, né? Alguma coisa parecida com floresta. E ele olha, ele não sabe onde ele está direito, ele não sabe como ele veio parar onde ele está, e todo, né, meio perdidão, até que ele avista um caminho, né, que o leva para um lugar mais alto, uma montanha, uma colina e tudo mais. Ele fala, bom, por aí que eu vou, né? Afinal de contas, não tem, não tenho mais para onde ir. Ali me parece, né? Você tem um caminho, ele fala, bom, ali me parece ser o lugar mais adequado, é o lugar para onde eu devo ir. E é o que ele faz. Ele começa a andar por esse caminho, só que ele dá dois, três passos, começam a aparecer três animais. Né? Aparece um leão, aparece uma pantera, aparece um outro felino, leão, a pantera e uma onça, velho. Aparece uma onça, uma pantera e um leão. Cada um tem a sua simbologia. Alguns vão dizer, vão relacionar esses três animais aos pecados capitais, esses três animais aos lugares pelos quais o Dante passará. O fato é o seguinte: esses animais, na medida em que o Dante ele tenta subir por essa, né, para chegar a essa colina, mas os animais eles fecham o caminho, ou seja, mais eles impedem que Dante tenha acesso a esse caminho. Para quem tiver curiosidade, a obra ela pode ser lida em versos, mas ela também pode ser lida em prosa. Em prosa, nós temos, ah, não vou lembrar o nome do tradutor, mas em português, na edição brasileira, nós temos em prosa o Inferno. Purgatório e Paraíso ainda não, pelo menos até onde eu tenho conhecimento. Agora, a obra completa, ela existe já a tradução em português. E, aliás, em verso. Né? Em verso. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte. Aliás, eu não sei nem por que eu falei desse... Ah, lembrei, mano, lembrei. É, para aqueles, né, que tiverem curiosidade de assistir, de ler, nossa, de ler a Divina Comédia, vocês vão se deparar com algo muito curioso, que é, pelo menos a mim é muito curioso, o fato de Dante chorar e desmaiar a qualquer momento. Ele está triste, ele chora, ele está triste, ele desmaia, ele está feliz, ele chora, ele está feliz, ele desmaia. É, pra, por qualquer motivo para ele é motivo de, de, de desmaio e de choro. E aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque ele vai se deparar numa situação em que ele não consegue sair de onde ele está, né? E ele começa a chorar, 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 até que ele escuta né? Ele escuta lá um barulho no meio da floresta e ele fala assim, saia você daí, né? Quem que é? É um animal? É um monstro? O que que é? Bom, aparece o senhor Virgílio. O senhor Virgílio é o poeta romano, né? O famoso Virgílio. Esse cara, esse Virgílio, ele aparece para conduzir Dante no seu caminhar.
Essa condução, ela se dará até o purgatório. Chegando lá no purgatório, eu coloquei aí para vocês, né, no paraíso haverá um encontro aí com Beatrice Portinari, e aí o Virgílio fala, ó, velho, valeu, obrigado aí pela companhia. A partir daqui você terá um outro guia, mas de início, então, né, o Dante vai lá se encontrar com o Virgílio e fala assim: Nossa, Virgílio, que legal, cara. Que honra estar com você, um dos maiores poetas. Aí o que acontece? O Virgílio irá pegar na mão do Dantezinho, né, pegar na mão do Dante e falar: Bom, vou te levar para esta jornada, para esta caminhada. Você vivo, isso é muito importante. Dante, personagem, não está morto. Um sujeito vivo, ele vai conhecer o inferno, o purgatório, o paraíso. Bom, de início, então, por várias vezes, desculpa, por várias vezes, Virgílio dirá o seguinte aos arautos que fazem a segurança dos locais pelos quais o Dante irá passar. O Virgílio ele diz o seguinte: não se pode contrariar, não se pode contrariar o desejo daquele, pode contrariar o desejo de Deus. Vai, eu estou parafraseando, né? Não se pode contrariar o desejo daquele que imaginou ou que deseja tal coisa. Em outras palavras, não estou conseguindo achar a frasezinha bonita, né? Deveria ter anotado para falar aqui. Não anotei, então tomei no fioba. Mas por diversos momentos, o Dante ele vai estar em alguns locais lá, principalmente esse purgatório, né, no purgatório mais do que no inferno. Ele vai lá passar, né? Desculpa, acontece muito mais no inferno do que no purgatório. O, uh, as pessoas que tomam conta, né, então você vai ter lá o local da gula, o local da luxúria, o local da avareza e tudo mais. E cada um desses locais, ele tem um certo responsável por ele, né? Um administrador. E em nenhum momento esses administradores aceitam a ideia de alguém vivo conhecer tal lugar, né? Tais lugares. Só que e é aí que o Virgílio intervém. Ele fala: não se pode contrariar o desejo o desejo vindo de quem veio. Né? Em outras palavras, Deus manda na bagaça. O desejo de que Dante visite, né, este local é divino. E sempre quando o Virgílio fala isso, não se pode negar o desejo de onde veio, né, de quem desejou tal coisa. Nossa, na hora, velho, os caras abrem caminho para que Dante possa continuar a sua trajetória. E isso acontece, né, pela primeira vez, a hora que Dante está lá com os três animais e a hora que o Virgílio, então o Virgílio vai falar, ó, vocês aí porque é a vontade de Deus que Dante faça esse caminho. Os animais se afastam. Na entrada do inferno, você tem essa frase que provavelmente você já escutou em algum lugar. Vós que aqui entrais, abandonais toda a esperança.
Vós que aqui entrais, abandonais toda a esperança. Ou seja, o inferno ele é tão imóvel quanto o paraíso. O inferno ele é tão eterno quanto o paraíso. Do mesmo modo que no paraíso as coisas não mudam, no inferno também. Por quê? Porque está dizendo aqui, vós que aqui entrais, abandonais toda a esperança. Qualquer desejo, qualquer vontade, qualquer sentimento de sair deste lugar é impossível, certo? Então a esperança, né, que é a última que morre, no inferno ela já não existe. Ela já não existe. Então, como eu estava dizendo, o Dante ele passará por diversas partes, por diversas partes do inferno. E essas partes elas estão divididas de acordo com o grau de pecado presente em cada um dos pecados capitais. Explicando melhor, o Dante ele não é só o Dante. No imaginário cristão, principalmente católico, cada pecado capital possui um grau, digamos, de pecado. Então, assim, a luxúria é a primeira parte que Dante irá visitar. E por que é a primeira parte? Porque é a parte mais de boa. A luxúria é um pecado capital? Sim. Mas a luxúria, por exemplo, comparada com a ira, tem um grau de pecado menor. Aquele que comete, em outras palavras, aquele que comete a ira, ele vai danar-se no inferno de maneira muito mais viva, de uma maneira muito mais intensa do que aqueles que cometem o pecado da luxúria. Certo? Por quê? Porque a luxúria, ela, isso de novo eu falo, não é só no Dante, não é só no Dante, isso está no imaginário medieval, porque a luxúria, que é, né, os apetites sexuais, as pessoas podem ser levadas à luxúria quando amam umas às outras. Então, os amantes, eles acabam pecando pelo excesso de quererem ficar juntos, pelo excesso de querer, de desejar um outro, o que, de um certo ponto de vista, é ruim, afinal de contas, isso é impulso, é algo libidinal e tudo mais, mas, por outro lado, também é menos pecaminoso. Por quê? Porque estamos falando de amor, né? Estamos falando de amor. E todo esse, então, como eu ia dizendo, ele vai passando por diversos locais e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Todos os seguranças, os administradores aí das diversas alas, todos eles não permitindo, falam, onde já se viu, mano? Você está vivo, o que você está fazendo aqui? Vai lá, o Virgílio. Não se pode negar o desejo daquele assim desejou. Né? E assim, aí é um mantra, velho, é um mantra. Não se pode desejar o desejo, não se pode negar o desejo daquele que o desejou. Então, lógico, os caras escutam isso, eles já entendem e falam, puta, falando de Deus. Então tá bom, vai, então vai embora, vai embora, vai embora. Bom, o inferno ele é inteiramente esquadrinhado. As coisas são todas colocadas no seu devido lugar.
Dada a finalização, vamos dizer assim, né, dessa trajetória, chegamos ao purgatório. Moçada, a ideia de purgatório, ou melhor, a imagem de purgatório, ela é aqui nessa obra, mas mais do que na obra, nesse momento ela é fantástica, ela é genial. E por quê? Porque se nós pensarmos que até o século XII, que até o século XI, nós não tínhamos este dogma dentro da Igreja Católica. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Só que o purgatório, ele representa o meio termo. Eu coloquei aqui, dogma cristão inédito. Inédito é, não havia na literatura cristã esse purgatório. Ou era a danação eterna, ou era a salvação eterna, velho. No dia do juízo final, Deus vai lá e, né, ó, você vai para cá, você vai para cá, ponto final. Acontece, moçada, né? Que coisa maravilhosa. Acontece que o que representa o purgatório? Ele é um meio termo entre duas eternidades, certo? Ele não é eterno. Quem vai para o purgatório não tem o seu destino já determinado. Quem vai para o purgatório não tem o seu destino já estabelecido. Pode ser que a partir de uma boa conduta, de um arrependimento total, pode ser que pela graça divina ele, sujeito que está no purgatório, ele alcance o paraíso. E o contrário é verdadeiro, quer dizer, Deus fala, não, mano, você não tem é, pedigree, sei lá, para estar aqui, você vai lá para o inferno, ponto final. Essa imagem, essa figura que começa a ser desenvolvida no século XI, ela responde a uma necessidade da própria sociedade. Então, veja, as coisas não estão mais estanques. Né? Não tem como. As coisas não estão mais estanques. Você não está. As relações, lembre-se lá das aulas de história, as relações vassalagem, elas não estão mais, elas não são mais imortais. As pessoas, né? A peste, enfim, o êxodo rural, as coisas estão mudando. O mundo está começando a ser visto como algo dinâmico. E essa dinâmica, ela aparece como, né, na figura aí do purgatório. Nossa, até me arrepia. De tudo que a gente lê, de tudo que a gente estuda, particularmente vejo essa ideia do purgatório como a mais genial do Dante. É tanto que essa, essa ideia, ela, Dante consegue construir, né? Dante consegue estabelecer aquilo que está na linguagem popular, aquilo que padres e papas estão começando a desenvolver, e é uma ideia que se eternizou, desculpa a aparente contradição, mas que se eternizou por um período. Se eternizou por um período. Por quê? Porque aos poucos essa ideia de purgatório ela foi se desgastando. É, é, até onde sei, não hoje já não existe mais essa figura, ou melhor, este local chamado purgatório. E por quê? Porque justamente o purgatório ele é o local da instabilidade. E tudo aquilo que é instável, tudo aquilo que é mutável, que é, que é passível de corrupção, não pode existir em esferas que não sejam a esfera propriamente terrena, certo?
mas que naquele momento se fazia necessário. Era uma demanda, era uma exigência da própria sociedade. Né? Então, quando o Dante ele coloca essa ideia do purgatório, acaba fazendo todo sentido, né? Não é nenhum absurdo, não é nenhum absurdo para nós sabendo disso, né? Sabendo disso que eu falei. Bom, então, e aí no purgatório, quem estão, né? Quem são as pessoas que estão no purgatório? São aquelas pessoas que se arrependeram dos seus atos no último instante. Então elas estão ainda dependendo de um aval, coloquemos assim. Elas estão dependendo de um aval para que vão para o inferno ou para que vão para o paraíso. É aquele local que você não sabe, está em cima do muro, vai? Vamos colocar dessa maneira. Bom, a viagem com Virgílio, ela termina no purgatório. E por quê? Porque o Virgílio, ele é um pagão, né? Ele é um romano, quer dizer, ele não conheceu Cristo. Ele não conheceu Cristo, ele não aceitou as ideias de Cristo. Portanto, ele não foi batizado. Esse é o grande problema. Ele não foi batizado. Então, os estudiosos dizem o quê? O inferno e o purgatório, ele pode ser conhecido pela razão. Virgílio representa, portanto, a razão. Tanto que terão, nossa, vários e vários filósofos. O Dante ele vai mencionar um número enorme de filósofos que estão lá no inferno. Né? Por excelência, você tem o Epicuro, né, que é um materialista, o Demócrito, que é um materialista. Gente, é fantástico, é fantástico. E aí, velho, para que Dante possa terminar a sua trajetória, ele recebe a figura, ou melhor, ele é recebido pela figura de Beatriz. Beatriz, segundo a biografia, segundo alguns documentos, é a musa de Dante. Beatriz é a mulher ideal. Essa mulher ideal, ela está ainda totalmente imersa dentro daquela idealização feminina presente nas cantigas de amor. Então, Beatrice dizem que existe, inclusive você tem um túmulo dela, né? Um túmulo dela na Itália. Ela existiu, só que o Dante se apaixonou por ela, só que esta paixão jamais foi realizada, essa paixão jamais foi exprimida, jamais foi expressa, né, pela parte de Dante. Beatriz nem sabia da existência de Dante praticamente, e Dante a toma como um anjo. Por isso que é ela quem irá acompanhar Dante ao paraíso. Beatriz expressa, ao contrário de Virgílio, que representava a razão, Beatriz expressa a fé. Olha que fantástico. Para que você entre no paraíso, a razão é inútil. Para que você possa se adentrar ao paraíso, a razão ela é inútil. Como é, faço um parênteses provocativo, como é que você pode dizer que aqui está presente um antropocentrismo? Estamos imersos, Dante está imerso dentro das categorias, dentro da organização ainda medieval, certo? Então, o que né, para finalizar, na verdade, eu ia falar dos três numa aula só,
evidente que eu não consegui, né? Já temos 40 minutos só de um. Então, enfim, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: para que se atinja o paraíso, aliás, por que o inferno e o purgatório são passíveis de compreensão racional? Porque, velho, nós temos os 10 mandamentos e esses 10 mandamentos são passíveis de serem, de serem racionais. Eles são compreensíveis pela razão. Não pode matar, porque não pode matar? Existe uma argumentação para isso. Não pode desrespeitar o pai e mãe. Não, existe uma explicação racional para isso. Explicação racional significa é passível de compreensão universal. Qualquer lugar do mundo, seja uma, se você for humano, você consegue entender por meio da razão por que não pode matar, por que não pode trair, por que não pode xingar o pai e a mãe, por que tem que respeitar os feriados e etc, etc. Certo? Agora, o paraíso, o céu, ele está fora do âmbito racional. O paraíso ele está fora do âmbito da compreensão humana. Por isso que apenas a fé serve como o instrumento pelo qual eu consigo atingir esse paraíso. Fantástico, né? Fantástico. Então, é, eu vou fazer uma brincadeira. Enquanto no inferno, especialistas, né? Se algum especialista assistir a minha aula, me corrija, por favor. Mas eu acredito que dê para fazer o seguinte: enquanto no inferno você coloca lá, vós que aqui entrais, abandonais toda a esperança, eu colocaria no paraíso assim, vós que aqui entrais, abandonais toda a razão. Abandonais toda a razão. Para que você tenha acesso ao paraíso, a razão ela tem que ser deixada de lado e a fé ela tem que estar presente, ela tem que ser intensa, ela tem que ser, né? Algo muito parecido com aquilo que o Santo Agostinho já havia nos ensinado: crer para conhecer, conhecer para crer, né? Você teria que fazer esse jogo. Enfim, acho que deu para entender, né? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, ainda que superficialmente, ainda que não tenhamos falado diretamente de nenhuma, de nenhum ato, né? do, do poema, do poema. Eu espero que você tenha sacado onde está a importância da Divina Comédia para o humanismo. Onde está essa? Na ideia do purgatório, na ideia de um olhar racional, só que esse olhar racional ele ainda é muito limitado. Né? Ele é muito limitado. Quando estamos falando das coisas divinas, ainda a razão ela não captar, né? Seja como for, isso tudo foi escrito em linguagem vernácula, seja como for, isso tudo foi escrito em linguagem popular, seja como for, as pessoas que não tinham acesso ao latim, mas que tinham lá um acesso à leitura do modo que eles falavam, isso começa então a arte de uma maneira geral ela começa a ser mais acessível, mais acessível, mais acessível. Bom, na próxima aula falaremos de Petrarca e para finalizar, seria interessante que vocês colocassem o seguinte, tivessem em mente o seguinte: falou em Dante, você tem uma negação do mundo concreto, tem uma negação da razão, você tem uma afirmação de uma esfera divina e você tem uma afirmação da fé. Na medida em que a gente for falando
né? A gente tem lá Dante, Petrarca, Boccaccio. E é justamente esse o movimento. Em Dante ainda estamos aqui, ou seja, pensando de modo metafísico no divino. Pensando o divino, o homem tem que se voltar para o paraíso. Com Petrarca haverá uma tensão entre divino e mundo, e aí com o Boccaccio essa tensão desaparece. Não por acaso ele está lá no finalzinho do humanismo, então você já não tem mais problemas com esferas, é, com esferas fora do mundo. O que existe é o mundo e bola para frente. Beleza, gente? Nos encontramos aí na próxima aula. A próxima aula será de Petrarca. Francesco Petrarca. Beleza, moçada? Valeu, muito obrigado. Um beijo para vocês. Até mais.